desses fiéis homens que, por não negarem a fé, foram perseguidos, outros torturados e outros mortos. O primeiro destes é o Clemente de Roma. Clemente de Roma foi bispo entre 90 e 100 depois de Cristo, aproximadamente. O período de vida dele foi de 30 a 100 depois de Cristo. Sua principal obra escrita foi direcionada à igreja de Corinto. Alguns acreditam que Clemente teve contato com Paulo. Sua forma de escrever é muito semelhante à do apóstolo, segundo ICP 2017-2020, a página 1. Abaixo, note sua afirmação de fé quanto à ressurreição do Senhor na carta que ele escreveu aos Coríntios. Abre aspas. Reparemos, meus bem-amados, como o Senhor não cessa de nos mostrar a ressurreição futura da qual ele nos deu as primícias, ressuscitando o Senhor Jesus Cristo. Fecha aspas. Eclesia 2003 a 2020, página 1. Alguns dos pontos que a gente precisa prestar bem atenção é que Clemente de Roma escreveu algumas cartas em grego. Né? Outro ponto que a gente precisa destacar é a defesa da fé na ressurreição corpórea de Cristo, a qual ele, com muita propriedade, e a sua forma e a sua vida atuante em Roma como bispo. Tá? Esses são os principais destaques que a gente faz do Clemente de Roma. Agora vamos falar do Inácio de Antioquia. O Inácio de Antioquia foi bispo em Antioquia, por isso esse é o apelido. Não há relatos precisos sobre seu nascimento. Porém, sua morte foi entre 98 e 117 d.C. Era reverenciado e respeitado pelos cristãos. Por isso, adquiriu a antipatia de Roma, do Império de Roma. Ele escreveu várias cartas aos cristãos em diversos locais. Éfeso, Magnésia, Trália, Roma, Filadélfia e Esmirna. Conhecido também por sua coragem ao não desejar fugir do martírio, mesmo tendo inúmeras possibilidades de rejeitá-lo. Vejamos a frase abaixo. Eu lhes imploro, não me ofereçam bondade fora de hora. Deixem-me ser alimento para as feras, por intermédio das quais poderei chegar a Deus. Sou trigo de Deus, estou pronto para ser moído pelos dentes das feras, a fim de revelar ser pão puro. Conforme relata Olson, 1999, na página 45. Alguns pontos importantes que a gente vai levantar sobre esse pai da igreja, o Inácio de Antioquia. O primeiro, ele afirmava Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e é verdadeiramente humano. O segundo ponto, a segunda característica, apresentou o início do caminho para a afirmação do dogma da Trindade. Terceiro ponto, sua coragem era inspiradora, era admirado pelos cristãos de sua época. E o quarto, combateu os gnósticos, os docetas, que diziam que o Filho de Deus teria assumido apenas uma aparência humana, não sendo humano, assumindo apenas uma aparência humana. O terceiro pai da igreja que a gente vai estudar é Tertuliano de Cartago. O apelido porque era nascido em Cartago, na província romana da África, por volta de 150 d.C. Sua conversão ao cristianismo foi por volta dos 40 anos, considerado o pai das doutrinas ortodoxas da Trindade e da pessoa de Jesus Cristo. Ele afirma a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem negar sua distinção. Os três compartilham uma única e indivisível substância.
mas isso não os impede de serem três pessoas diferentes. Fonte E Cristianismo 2020, página 1. Tertuliano é o autor que mais contribuiu para a reflexão do termo trindade, sendo aquele que introduziu na língua latina a palavra trinitas, a mais antiga exposição formal ainda existente sobre a teologia trinitária. Abaixo, um pequeno trecho de produção teológica de Tertuliano. Que pensamos disto? A maioria do povo tão cega bate suas cabeças contra o odiado nome de cristão.